Oi, amigos! Vou gravar, tipo assim, a parte 2 agora, da videoaula de ecologia, que eu acho que eu vou até postar as duas, provavelmente, junto, eu não tenho certeza ainda. Mas se eu gravasse o conteúdo do livro e os conceitos que a Eduardo explicou tudo junto, ia ficar muito grande, porque eu fiz mais ou menos 8 minutos, 8 não, uns 10 minutos explicando os conceitos. E aí, se eu colocasse o que tá no livro também, ia ficar muito demorado. Ui, gente, tô mexendo muito no meu cabelo, desculpa. Ia ficar muito demorado. Então eu falei, vou separar em duas partes. E aí eu já gravei explicando os conceitos, agora eu vou explicar mais a parte do livro. Que é uma parte, não é muito de conteúdo, é uma parte mais teórica, de conscientização, como eu já falei na outra videoaula, que eu aconselho vocês verem aquela primeiro. Então, se você não viu a outra, sai dessa, vai lá e depois volta aqui. Ai, gente, eu esqueci de divulgar minha videoaula no YouTube, eu vou divulgar depois. Então, bom, eu já expliquei os conceitos de espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera, que são os conceitos básicos da ecologia, e a diferença entre o habitat e o nicho ecológico. Rapidinho, gente. Gente, eu pausei, descansei um pouco a voz, porque eu gravei o vídeo inteiro passado falando, 10 minutos falando, e aí tava precisando beber uma água e dar uma respirada. Mas, bom, o livro começa falando, Ecologia e as questões ambientais. É o título do capítulo. Número 1. O estudo da ecologia e as questões ambientais. Esse capítulo é um capítulo que você vai ter que ler muito. Você vai pegar o livro, você vai ler textos e textos e textos e textos. Então, é chatinho, mas é um capítulo muito pequeno que você, em um dia, lê o capítulo inteirinho, entende tudo tranquilo. Bom, basicamente essa primeira parte está explicando um pouco do que é a ecologia, que a ecologia é o estudo das relações entre os seres vivos, dos fluxos de energia na natureza, dos ambientes, dos indivíduos e dos impactos ambientais. Então, basicamente, a ecologia é você estudar todo o meio ambiente, estudar todas as relações que ocorrem aqui no nosso meio ambiente. Vou aumentar um pouquinhozinho a luz, gente. Então, basicamente... Ai, não já tá no máximo já. Então, a ecologia é você estudar isso. É você estudar toda a natureza, a relação do ser humano com a natureza, tudo o que acontece. Então, isso é o estudo da ecologia. É estudar a casa. E agora, 2 fatores que eu já expliquei no outro vídeo, mas que são importantes para a compreensão da matéria, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos. O ecossistema é a principal unidade de estudo da ecologia e é constituído pelo conjunto das comunidades biológicas, seres vivos ou fatores bióticos, que interagem em determinado espaço físico e seus fatores abióticos, água, ar, solo, etc. Então, os fatores bióticos são todos os seres vivos. Nós, animais racionais, os animais irracionais, como cachorro, gato, peixe, polvo e as plantas também. As árvores, as plantas são seres vivos. E os fatores abióticos são os seres não vivos, a água, o ar, o solo. Então, a ecologia estuda essas relações dos seres vivos com os seres não vivos. Porque a ecologia é o estudo do ecossistema e da biosfera. Agora, o ser humano e os recursos naturais é o fator 3 que a gente tem aqui no livro. O ser humano e os recursos naturais. Água, luz, radiação e temperatura. O ser humano necessita da natureza para sobreviver. Porém, as ações antrópicas afetam diretamente a natureza, podendo prejudicá-la. Nós, seres humanos, desde lá para a história, a gente já modifica o meio ambiente e acaba trazendo impactos negativos a ele. Então, continuando. Desde a pré-história, o ser humano teve que adaptar a natureza para ele poder se instalar. Porque a gente tinha lá o período paleolítico e a era nômade, que os seres humanos, eles iam, tiravam toda a comida de um ambiente, acabava a comida, eles mudavam e iam para outro lugar. Só que depois eles descobriram o fogo, eles descobriram a agricultura e foi criado o sedentarismo, que foi quando eles se instalaram em um lugar, né? Os grupos se instalavam em um lugar só
E aí eles ficavam ali. Então eles começaram a fazer agricultura, domesticar os animais. E nisso eles começaram a modificar o ambiente. Para fazer agricultura, você tem que modificar a terra. Os animais, você mata os animais para se alimentar. Madeira, você extrai madeira para fazer o fogo. Então, desde essa época, o ser humano já modifica o meio ambiente para ele poder se encaixar. Só que, com o tempo, essa modificação foi ficando cada vez maior e maior, com a criação das cidades, criação de ruas asfaltadas, prédios, muitos produtos industrializados. Tudo isso vem aumentando cada vez mais a mudança no ambiente e vem cada vez mais prejudicando a gente mesmo. Porque essa mudança brusca está afetando o meio ambiente, está afetando o ar, está afetando a água, está afetando a luz. E isso tem gerado o aquecimento global, que afeta cada vez mais a Terra. Ai, Carol, todo ano a gente vê aquecimento global, não aguento mais aquecimento global, mas é isso, é a realidade da Terra. Aqui em Campos, a gente está tendo sensações de 40 graus. Sensações não, temperaturas reais de 40 graus. Aqui em Campos, o Rio de Janeiro, capital, já fez mais que isso. O mundo sofre de aquecimento global e a cada ano isso piora cada vez mais. Então, cada vez mais a gente vai estudar sobre aquecimento global. Porque é o que tem acontecido cada vez mais com a gente. E quanto mais aquecimento global, mais vai piorar a situação da Terra. E daqui a pouquinho, todo mundo morre, não tem como viver mais aqui. Em pouco tempo, todos nós iremos morrer e não vai ter mais vida na Terra. E eu falo todos nós, não nós, eu, você, todos nós, a humanidade inteira. Porque a gente vai morrer assim. Daqui a alguns aninhos, a gente já tá morrendo, né? Desculpa falar assim, né? Mas, tipo assim, não sei nem se eu poderia falar isso no YouTube assim, né? Porque o TikTok não gosta muito. Mas, tipo assim, daqui a pouco tempo a gente se vai. Mas a humanidade também não vai demorar muito. Cada vez mais a gente vai tendo mais tecnologias, vai tendo mais coisas que melhoram a nossa vida, só que a gente prejudica mais o meio ambiente, desmata mais as árvores, polui mais a água, libera gases tóxicos no meio ambiente, o que vai gerando cada vez mais a perda do meio ambiente. E se a gente não tem meio ambiente, a gente não tem vida. E agora eu vou explicar um pouco mais separadamente de cada um desses prejuízos. Eu vou explicar aqui um pouco os impactos. Os impactos ambientais são causados pela ação humana e são chamados de antrópicos. Eles geralmente são causados pelas ações humanas. É óbvio que o próprio meio ambiente pode destruir ele mesmo. Sim, tipo assim, tornados, tsunamis, mas muito disso vem das ações humanas. E esses impactos causados por nós humanos são chamados de ações antrópicas. E aí a gente tem as construções das cidades geram muito desmatamento e muitas queimadas. E esses desmatamentos, você acaba perdendo as árvores, que são a nossa grande fonte de oxigênio. Você perde plantas que realizam a fotossíntese e absorvem o gás carbônico que vai para o ar, que vai para a atmosfera. Então, essas plantas são muito importantes, porque além delas serem nossa fonte de oxigênio, também elas extraem o gás carbônico, que se em excesso é prejudicial, e eu vou explicar o porquê. E as queimadas? As queimadas, quando você tem um pouquinho de fogo ali, tudo bem, mas quando cria uma queimada, você libera muitos gases, muito tóxicos, que você pode acabar gerando a sua morte, pode acabar perdendo cada vez mais o meio ambiente, porque uma queimada, você vai perder muita árvore e você vai liberar muitos gases tóxicos que vão para a atmosfera, só aumentando o aquecimento global. O que é o aquecimento global? Quando você libera muitos gases, você tem a camada da atmosfera. Eu vou explicar aqui fazendo um desenho. Você tem aqui a Terra, né? A Terra. E tem aqui a camada da atmosfera. Essa camada é uma camada fina de gases. Tem os gases oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio. Tem vários gases aqui. Só que aí, aqui tem o Sol. Gente, eu fiz o Sol grande demais. Eu queria mostrar que o Sol era grande, mas acabei fazendo grande demais. Vocês sabem que o Sol é maior que a Terra, mas tá, aqui tem o Sol. E o Sol vai liberar vários raiozinhos de Sol. E aí, esse raio de Sol vai entrar aqui na Terra.
entrou, tá. Tá entrando vários raios de sol na Terra. E esses raios são muito fortes. Então, muitas vezes, eles batem e voltam. E voltam. Eles batem e voltam. Só que, quando a gente libera muitos gases tóxicos, por queimadas, pelo escapamento de carro, por indústrias termoelétricas, pelas queimadas de produtos e tal, quando a gente libera muitos desses gases, essa camada fica grossa. Essa camada vai ficando cada vez mais grossa. E aí, essa radiação solar vai entrar, mas não vai conseguir sair. Então, a Terra vai ficar muito quente. Porque você pensa, vai entrar o calor todo. E o calor não vai sair mais, porque ele vai ter força para entrar. Só que aí, a força dele para sair já não vai ser a mesma. E a camada vai estar muito grossa para ele conseguir sair. Então, a Terra vai ficando muito quente. E com a Terra muito quente, o que acontece? Derretimento das geleiras, as geleiras elas vão derreter, o nível do mar vai aumentar. Muitas plantas não podem ficar muito tempo no sol, num calor muito alto. Então, muitas plantas vão acabar morrendo. Nós, seres humanos, vamos ficar desidratados, as plantas vão ficar desidratadas, animais vão perder seus habitats. Então, o mundo não pode nem ter sol demais, que é o aquecimento global, nem sol de menos, que é um mundo frio. Por que a Terra é o único planeta do sistema solar que tem vida? Porque a Terra, você tem aqui o Sol, tem os outros planetas. Aí, aqui tá o planeta mais próximo aqui da Terra, que é Mercúrio. Só que esse planeta tá tão perto do Sol que ele é muito quente. Muito quente, muito quente. Não dá pra viver. Esse tem esse último planeta aqui, que ele é menos quente. Ele é mais frio. Ele é muito frio, muito frio. Também não dá pra viver. Então a Terra, ela vai estar aqui, ó. Não é essa Terra. É Terra, Marte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. 1, 2, 3, 4 a Terra. Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Urano, Netuno. E aqui é Mercúrio, Vênus. Mercúrio, Vênus e qual que é o outro? Minha avó. tem Não, gente, são 8 planetas. Não sei, mas tá. A Terra, acho que a Terra é esse aqui mesmo. Ou esse aqui. E a Terra tá numa parte do sistema solar que é a parte mais habitável, porque não tá nem muito quente, nem muito frio. Porque, por isso que a Terra tem vida. Só que se a gente começar a ficar muito quente, vai acontecer igual os primeiros planetas. Não vai ter vida. Não vai ter vida na Terra. Então, quanto mais gerar aquecimento global, mais o povo vai... Nós, seres humanos, nós, seres vivos, animais, plantas, tudo, não vai poder ter vida na Terra. E os principais impactos é derretimento das geleiras, muitos animais vão perder os seus nichos, os seus habitats, o nível do mar vai aumentar muito e a desidratação. Nós, seres humanos, vamos ficar muito desidratados, as plantas vão ficar desidratadas, os solos, tudo muito desidratado com esse calor. Agora, a mineração. Para a gente produzir, muitas coisas que a gente produz, a gente usa da mineração, a gente usa das pedras que estão na nossa terra. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, tiraram todo o nosso ouro, tiraram tudo isso, e isso acaba sendo muito prejudicial, porque nessa mineração você acaba, como eu posso dizer, poluindo o solo. Nessa mineração, você às vezes usa um produto para mineração que polui o solo, você destrói o solo mesmo. Então, para você, os objetos que você usa, geralmente, ó, isso aqui, ó, ferro, vem tudo da mineração. E é muito prejudicial.
a todo o nosso solo. O solo deixa de ser um solo fértil, deixa de ser um solo que vai produzir mais plantas, que vai produzir mais coisas. Os reservatórios de água que nós temos, com a mineração, só vai poluir esses reservatórios de água, e toda essa água que a gente tem reservada para depois, quando a água da terra ficar menor, né, esgotar mais, esgotar totalmente não esgota, mas se utilizar os nossos reservatórios, não vai ter, porque vai ter poluído. Então a mineração, que a gente usa para produzir os objetos, muitos objetos que a gente usa no dia a dia, é muito prejudicial. E nós temos também a industrialização, que a gente tem a mineração que extrai a matéria-prima para esses objetos. Só que você não produz objeto na mão, você tem uma indústria que vai produzir o objeto. E nessas indústrias, eles acabam queimando muitas coisas, liberando muitos gases tóxicos, como eu falei. E aí, isso vai aumentar a camada da atmosfera, vai aumentar muito a camada da atmosfera e vai gerar um aquecimento global. Então isso vai aumentar muito o efeito estufa, né, que nós temos, e vai ser muito prejudicial, como eu já falei. E outra coisa é o aumento excessivo do lixo, que nas cidades você descarta muito lixo, e esse lixo muitas vezes é descartado inadequadamente, o que acaba deixando, às vezes, o solo deixa de ser fértil, isso pode poluir as águas quando o lixo acaba sendo descartado no ar, na água, ou o ar também, às vezes libera gases tóxicos, às vezes o lixo até queimado, que libera coisas no ar que deixam o ar ser tóxico. Então o aumento do lixo também é muito prejudicial. Por isso a gente sempre pede para que vocês façam em casa uma separação do lixo, o que é reciclável, o que não é, para na hora da coleta seletiva você descartar o lixo que é orgânico, que pode ser usado para às vezes alguma outra coisa, tipo assim, para adubo. E o lixo reciclável, plástico, papel, levar para um local de reciclagem para que eles possam reciclar todo esse lixo e reutilizar ele, para que ele não seja jogado em lixões, não seja jogado em aterros sanitários, que acabam sendo prejudiciais. O lixão é o tipo mais prejudicial, mas o aterro sanitário também é. Então, evitem descartar o lixo inadequadamente, descartar lixo nas ruas, isso é muito ruim. Agora, o último tópico do capítulo, possibilidades futuras. Em 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, publicou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um documento assinado por diversos países no mundo em prol da construção de um futuro melhor para todos. Então, os países eles se reúnem, né, na ONU, a gente chama de ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, e em uma dessas reuniões, eles desenvolveram 17 objetivos para tentar melhorar a nossa vida, melhorar o mundo e o meio ambiente. E essas medidas foram desenvolvidas em 2015. E a gente já está em 2024. 2025. 10 anos se passaram. A gente está mais próximo do fim do tempo que eles estimavam, que eram 15 anos, do que do início. E o nosso desenvolvimento está mais próximo do início do que do fim. Tem alguns países que desenvolveram mais medidas que outros? Tem, mas a maioria dos países continua. E que medidas são essas? Erradicar a pobreza, erradicar a fome, reduzir o excesso de lixo, reduzir a liberação de gases, né? Usar mais fontes renováveis de energia que não são muito prejudiciais no meio ambiente, né? Não é que não são prejudiciais, mas não são muito. Então, são 17 medidas que estão no seu livro, as 17. Pode olhar, livro vendo ali, o último tópico. São 17 medidas que são poucos os países que conseguiram desenvolver algumas delas. Mas muitos países não saíram da estaca zero. O mundo desenvolve medidas de desenvolvimento sustentável para uma vida melhor, mas isso não está sendo feito. Muitos dos países continuam a mesma coisa. Um mundo cada vez com mais poluição, mais aquecimento global,
mais o nível das águas aumenta, mais ocorre queimadas, animais perdem suas vidas, animais entram em extinção por conta da caça de animais, do desmatamento. Então, o mundo está cada vez pior, a nossa existência está cada vez mais comprometida. E mesmo com medidas estabelecidas, os países não seguem. E isso vem muito da política, muito dos governantes. Que muitos governantes de diversos países acabam sendo muito gananciosos e não usam o dinheiro do jeito certo. Acabam usando o dinheiro público para outras coisas e acabam não usando o dinheiro público para o que deve ser usado, né? Para uma melhoria do país, para desenvolver métodos sustentáveis para o país. Porque não é muito barato você desenvolver alguns métodos sustentáveis. Não acaba não sendo muito barato. E os governantes deixam isso de lado. Só que é uma coisa que não pode ser deixada de lado. A gente tem que tomar cuidado com as medidas que a gente usa. E isso não vem só dos governantes usarem o dinheiro do jeito certo, usarem o dinheiro para indústrias certas, para descartar serviços certos. Isso vem de dentro de você, isso vem de você. De você não jogar aquela balinha no chão da escola, no chão da rua, não jogar aquele papel, aquele canudo no chão da rua. E você em casa separar o lixo que é reciclável e o lixo que não é. De você não tomar banho de 1 hora com o chuveiro ligado 1 hora. De você tá lavando a pia, tá ensaboando a louça, não tá lavando a louça usando a água no momento, desliga, ensaboa e liga de novo para enxaguar. Vai escovar o dente, escova o dente com a pia ligada, liga só na hora que for enxaguar a boca. São coisas pequenas que você faz em casa que já ajudam muito. Deixar aquela luz ligada o dia todo não vai só prejudicar a conta da sua casa, não vai só prejudicar. Ai, deixei a luz ligada o dia todo, a conta vai vir cara. Vai vir uma conta cara, mas vai prejudicar também a produção de energia. Porque quanto mais você consome, mais tem que ser produzido. Então você pensa que a luz ligada por muito tempo vai afetar só a sua conta, o seu banco. Não, vai afetar o mundo todo. Então tome muito cuidado. Reflitam sobre as pequenas coisas que você faz no dia a dia. Que começando cada um fazendo o seu, a chance de melhorar o mundo é maior. Porque você pensa, mas eu faço a minha parte e não melhora. Porque você está fazendo a sua parte, mas muitos não estão fazendo a sua parte. Então, essa parte de conscientização tem que ser divulgada. Às vezes você pensa, que tolice o livro trazendo isso, ao invés de você estar trazendo conteúdo mesmo. Não é uma tolice, o livro traz isso. Porque nós jovens, nós crianças, somos o futuro do mundo. Então nós temos que trazer essas medidas para as gerações futuras e até para as gerações, nossos pais, que às vezes não tiveram todo esse conhecimento. Então, o quanto mais você divulga essas medidas, o quanto mais você tenta fazer a sua parte e melhorar de pouco a pouco, mais o mundo vai melhorando. Porque se continuar do jeito que está, não vai ter mais vida. O mundo não vai mais existir. Porque vai ficar impossível viver com tanto aquecimento global. Pode ver as notícias aí. Saiu uma notícia que nesse ano poderiam ocorrer frentes quentes por aqui de mais de 60 graus. Em torno de sensação de 60 a 70 graus. Então, faça a sua parte. Comece pelo pequeno, que assim o mundo vai se tornando cada vez melhor. Mas não pense que isso vai ser uma coisa rápida. Isso é com o tempo. Talvez o mundo não seja melhor na nossa geração, mas talvez os seus netos, os seus bisnetos já estejam com uma vida melhor, mais sustentável e um mundo de volta, com mais plantas, mais seres vivos, um mundo mais arborizado, um mundo mais feliz. Porque do que adianta você ter prédios altos e você não ter uma árvore para você apreciar a beleza real do mundo? Foi isso, gente. Um beijo.